programa Boa Vida está agora no consultório do Dr. Marcos Adriano. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção Goiás. Olá, doutor, prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Aurélia, o prazer é todo nosso. Na verdade, eu já havia conversado com o Dr. Marcos um pouco antes da data de hoje, por conta do Novembro Azul, que a gente viu aí toda a cidade colorida de azul durante o mês de novembro, sucedendo o Outubro Rosa, que foi o mês de prevenção ao câncer de mama. Mas nós preferimos fazer essa entrevista hoje justamente porque acabou o mês de novembro. Então, eu gostaria de saber do senhor qual que é o saldo dessa campanha. Olha, o saldo a gente considera extremamente positivo. Esse ano a gente conseguiu que o Brasil inteiro se engajasse nisso. Os órgãos públicos e muitos prédios privados também entraram nessa campanha, colocando luzes azuis nos seus prédios. E a imprensa abraçou isso. E sem a imprensa a gente não consegue fazer com que a população tenha consciência da importância dessa prevenção do câncer de próstata. Mas isso está também ligado diretamente a tabus, né? O homem, por exemplo, toque retal, o homem morre de medo do toque retal. Não só do medo da dor, mas do medo do preconceito também, né? Com relação à sua sexualidade. Mas não tem jeito, porque o toque retal é realmente necessário na prevenção do câncer de próstata. Sem dúvida nenhuma. Por quê, doutor? Mas na realidade o homem ele não tem medo só do toque, não. O homem tem medo de médico, o homem tem medo de ir ao médico, medo de fazer exame, qualquer que seja ele. Mas principalmente, e o toque né? é por uma questão cultural também, e vem a questão do preconceito, ele achar que a masculinidade dele vai ser ferida, né? Então ele tem uma certa resistência. E aí é interessante, Aurélia, porque tem pessoas que acham que o homem de um nível sociocultural mais baixo seria o mais resistente. E não é. Sério? Sério, eu tenho pacientes, até amigos, formados em profissionais liberais que não aceitam toque. Por que há mesmo necessidade do toque? Porque se a gente for pensar, olha, ali, para chegar na próstata, o dedo é o suficiente para sentir ali a superfície. O toque retal, Aurélia, ele não é apenas para avaliar a próstata. Se as pessoas tivessem a noção real da importância daquilo que o toque retal pode diagnosticar ou ajudar no diagnóstico, elas perderiam o medo mais cedo. Um toque retal, ele faz avaliações de reflexos neurológicos, ele faz avaliação do intestino, da parede do reto, do ânus, se ele tem uma hemorroida, se ele tem um pólipo. Às vezes, acontece de você detectar até um câncer de reto através de um toque retal, coisa que ele não sabia. E a própria próstata, que é o objetivo primordial do exame. Mas é a textura da exatamente. próstata que muda? Quando você toca uma próstata, a gente consegue detectar o volume, a consistência, a regularidade ou a irregularidade dessa próstata, se ela é sensível, se ela é dolorosa ou não. Mas e o exame de PSA? Bom, nunca se faz um diagnóstico por um exame só. O PSA é fundamental. O PSA é a dosagem dessa substância no sangue. É uma proteína. O organismo... A proteína do esperma, não? Não, a próstata produz essa substância. Não é do esperma, não é o esperma que produz ela. A própria próstata, a célula prostática, que produz essa substância chamada antígeno prostático específico. Mas como o nome é comprido, a gente abrevia para o PSA. Essa substância ela vai atuar no sêmen, no esperma, provocando a liquefação desse sêmen. Isso é fundamental para que o homem tenha capacidade de fertilidade. Se ele não tivesse PSA, ele não seria fértil. Então, esse PSA, com o tempo se descobriu que no câncer de próstata ele sofre uma alteração, ele sofre uma elevação. E é por isso que passou-se a usar o PSA, a dosagem sanguínea do PSA, como um marcador para câncer de próstata. Entendi. Mas só ela não é suficiente? Não é suficiente. E na realidade, quanto mais a gente estuda, menos a gente gosta do PSA, porque existem muitas falhas no PSA. Me diga uma coisa, é verdade que a partir dos 50 anos, os homens, 90% dos homens vão ter problemas na próstata? Por que a próstata é tão susceptível a problemas? Essa estatística ela é um pouco variável, mas se a gente falar especificamente de câncer, aos 80 anos de idade, todos os homens que fizerem 80 anos de idade hoje, metade deles estarão com câncer na próstata.
Agora, como existem outras doenças na próstata, além do câncer, é que vem essa estatística que você falou. Doutor, então, o homem se arrisca, evita fazer os exames que se deve fazer, não faz o toque retal e vamos supor que foi diagnosticado o câncer. Dói, o que ele vai sentir? Qual vai ser o sofrimento dele? Aí está exatamente o maior problema do câncer de próstata. O câncer de próstata, na fase inicial, ele não tem nenhum sintoma. O sujeito, quando começa a desenvolver um câncer, pode levar anos com o câncer sem que ele sinta nenhum sintoma. A partir do momento que ele começa a ter algum sintoma, regra geral, esse câncer perdeu a chance de ser curado. Agora, quando ele fala, eu não vou ao médico, eu não estou sentindo nada. Quando eu começar a sentir, eu vou ao médico. Se o que ele estiver sentindo for decorrente de um câncer de próstata, provavelmente ele perdeu a chance de ser curado. E aí os sintomas são praticamente os mesmos sintomas de um processo inflamatório, infeccioso ou de crescimento benigno da próstata. Dor para urinar, dificuldade para soltar a urina, começa a acordar muita noite para urinar, o fluxo da urina fica reduzido e ele pode até ter sangramentos também na urina decorrentes, seja de processos inflamatórios ou seja de um câncer. Doutor, quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Os principais fatores de risco são os fatores de qualquer câncer. Quando a gente fala em prevenção de câncer de próstata, nós devíamos começar no menino, no rapazinho, ensinando para ele que ele tem que ter uma alimentação com menos teores de gordura, com menos carne, com menos açúcar e praticar atividade física. Esses são fatores ambientais. Agora, existe o fator genético, o fator familiar. As pessoas de raça negra, elas têm 2 vezes mais chance de câncer do que as de raça branca. Por que será, doutor? Genética. Genética. Né? E aquelas pessoas que tenham ou que tiveram um pai, irmão, tio com câncer de próstata, também tem maior probabilidade de ter câncer. Doutor, quem tem câncer de próstata está fatalmente com a sua qualidade de ereção diminuída? Não. Antes do tratamento, não vai ter interferência alguma. Ele vai continuar com a vida sexual que ele tinha. Agora, a partir do momento que se definiu o tratamento e se partiu para o tratamento, você tem 2 possibilidades de tratamento curativo. Ou a cirurgia ou a radioterapia. Nessas 2 modalidades de tratamento, é possível que ele tenha um comprometimento da sua potência sexual. Mas boa parte dos pacientes tratados e bem tratados, eles vão manter a qualidade de vida sexual muito boa. Doutor Marcos, eu estive um pouco antes de chegar aqui no escritório da doutora Ana Lúcia Amorim, que é advogada, ela é especialista em direito médico. E ela tem uma pergunta para fazer para o senhor. Olá, doutor Marcos Adriano. É uma satisfação falar com o senhor através do programa da Aurélia. Eu gostaria de saber qual que é a maior dificuldade do senhor como médico em trazer o acesso à saúde para o seu paciente. Doutora Ana Lúcia, a realidade é de total impotência mesmo. É como a Aurélia falou, é a impotência que a gente tem diante do serviço público hoje em dia. A gente atende um paciente, faz um diagnóstico ou pretende fazer um diagnóstico através de exames que a gente nem sempre consegue no tempo necessário para que esse paciente tenha um tratamento com eficiência e com segurança. Você tem pacientes aí que ficam até 8, 9 anos na fila esperando uma cirurgia pelo SUS. Pacientes que estão de sonda há 3, 4 anos esperando um tratamento. Pacientes que vão para fazer uma simples tomografia, às vezes esperam até 1 ano para fazer uma tomografia. E vão para um hospital público e entram novamente em outra fila até conseguir ter direito ao atendimento. Então isso é muito frustrante para a gente, porque muitas das vezes você acaba perdendo esse paciente acaba falecendo sem ter tido chance de ter um mínimo de tratamento com dignidade. Ok, obrigada pela sua entrevista, agradeço. Semana que vem podemos continuar esse assunto? Com certeza. Semana que vem vamos falar sobre qualidade da ereção? Ótimo. Ótimo, porque os homens, realmente o senhor falou uma coisa certa, eles têm muito medo de fazer o check-up, eles têm muito medo de diagnóstico, de ir ao médico. Quem sabe por aqui a gente não vai dando uma força. Muito obrigado. Obrigada, Estamos doutor. à disposição. Beijo, viu?